Sempre fui a pessoa discreta da família. A quieta que faz tudo certo, mas nunca recebe os holofotes. Minha irmã Kate sempre foi a filha perfeita. Formada com honras, casada com um cirurgião, tornou-se executiva em uma empresa importante antes dos 30. Nunca competi com ela. Nunca quis. Eu estava contente com minha vida simples, meu apartamento modesto e meu trabalho de contabilidade que pagava as contas. Meus pais nunca me pressionaram para ser como ela, mas eu sempre senti a comparação não dita pairando no ar, durante os jantares em família. Kate acabou de ser promovida de novo. Ou, Kate e Mark estão comprando uma casa de férias em Aspen. Enquanto isso, eu recebia o obrigatório. Como vai o trabalho, querida? Antes da conversa voltar para a mais recente conquista da minha irmã. Cresci aceitando meu papel como a filha que ninguém realmente notava, a que sempre estava ali, confiável e estável, mas nunca brilhante o suficiente para ofuscar o sucesso da minha irmã mais velha. Às vezes me perguntava se meus pais tinham orgulho de mim, mas aprendi a não esperar o mesmo entusiasmo que demonstravam por Kate. Foi mais fácil assim, menos doloroso. Meu celular explodiu com mensagens do meu pai. Venha para casa agora! Precisamos conversar. É sério. Meu estômago afundou imediatamente. Minha mãe teve um derrame há 2 meses e está no hospital, quase sempre sedada. Pensei que algo tinha acontecido com ela. Corri para lá, ainda de calça de pijama, e um moletom velho, cabelo jogado em um coque bagunçado. Quando passei pela porta, o clima me atingiu como uma parede. Meu pai estava na cozinha, braços cruzados, rosto vermelho de raiva. Kate estava sentada à mesa de jantar, uma pasta Manila à sua frente, olhando para mim com essa mistura nojenta, de falsa preocupação e triunfo. Papai nem esperou eu me sentar antes de começar a gritar. 20 mil reais desapareceram da conta da sua mãe. Você é a única que poderia ter pegado. Quero de volta agora, ou nem se preocupe em voltar para esta casa. Kate ficou lá sentada, apenas assentindo, como se esperasse por esse momento a vida toda. Não disse uma palavra. Apenas abri minha mochila e puxei a pasta que eu havia preparado na noite anterior, depois que o banco me ligou. Senti uma mistura de emoções. Raiva, tristeza, decepção, mas principalmente um cansaço profundo de sempre ser a primeira a ser culpada quando as coisas davam errado, mesmo sendo a filha que nunca deu problemas. A expressão nos rostos deles quando coloquei aquela pasta na mesa foi algo que nunca vou esquecer. Puro choque. Tinha passado a noite inteira analisando os extratos bancários da minha mãe depois que o alerta de fraude chegou. Eu sabia que não tinha pegado nada. Eu havia recebido uma procuração antes do derrame da minha mãe porque ela confiava em mim para cuidar das finanças, não em Kate com seu diploma de administração. Papai nunca soube desse arranjo. Mamãe sempre disse que ele era facilmente influenciado por Kate. E depois daquele dia, finalmente entendi o que ela queria dizer. Abri a pasta lentamente, metodicamente, como se estivesse realizando uma cirurgia. Antes que me acusem de mais alguma coisa, talvez devessem dar uma olhada nisso. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Kate se lançou para a frente para pegar os papéis, mas eu os puxei de volta. Não, vamos fazer isso direito. A sala ficou em silêncio absoluto por um momento, com apenas o tic-tac do relógio antigo da parede marcando os segundos enquanto eu organizava os documentos. Conhecia cada número, cada transação, cada prova que havia reunido nas últimas horas. Quando dormir se tornou impossível, e a indignação alimentou minha busca pela verdade. Peguei o primeiro extrato bancário e coloquei na mesa. 5 mil reais sacados 2 dias depois da hospitalização da mamãe. A assinatura não corresponde à dela, mas é uma tentativa bem fraca. Apontei para o local. Este caixa eletrônico fica a meio quarteirão do seu prédio, Kate. O rosto dela ficou vermelho, depois branco em segundos. Papai parecia confuso, sua raiva momentaneamente substituída pela incerteza. Kate gaguejou algo sobre coincidências, mas eu não tinha terminado. Puxei o segundo extrato. 3 mil e...
R$ 500 transferidos diretamente para a sua conta do Pix no mês passado. Devo ler o número de confirmação? Ou a mensagem que diz vestido para a gala beneficente? Papai se virou para Kate lentamente, sua expressão endurecendo novamente, mas em uma direção diferente agora. Você me disse que tinha certeza que sua irmã pegou o dinheiro. Kate levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira para trás. Eu peguei emprestado. Ia devolver. Mamãe teria querido que eu representasse a família adequadamente no evento beneficente do hospital. Apenas olhei para ela. O evento beneficente tinha sido para o hospital onde seu marido trabalhava, não onde mamãe estava internada. Vi o rosto do meu pai transformar-se lentamente à medida que a verdade começava a se revelar, como uma tempestade se formando no horizonte. Primeiro, pequenas nuvens de dúvida. Depois, a escuridão completa da compreensão. Puxei o terceiro extrato da pasta e coloquei-o na mesa com uma calma que não correspondia ao turbilhão dentro de mim. Este aqui é particularmente interessante. Uma compra de quase R$ 2.000 numa loja de cosméticos. Deslizei a fatura pelo tampo da mesa. Meu pai a pegou, ajustando os óculos para ler melhor, como se não pudesse acreditar no que via. Paulinha Cosméticos? Ele levantou o olhar lentamente para minha irmã, a compreensão surgindo em seu rosto envelhecido. Kate, isso não é aquela loja de maquiagem da qual você sempre fala? Aqui você é cliente VIP? Minha irmã permaneceu em silêncio, seu rosto alternando entre vermelho de vergonha e pálido de medo. Nosso pai raramente prestava atenção nos detalhes das nossas vidas, mas ele tinha uma memória extraordinária para qualquer coisa relacionada à sua filha favorita. Parecia que até mesmo esse pequeno detalhe atraía agora. Kate se recuperou rapidamente, sempre a mestra em virar situações a seu favor. São produtos para a mamãe. Comprei cremes especiais para evitar escaras enquanto ela está internada. A enfermeira disse que ajudaria na recuperação dela. Sua voz oscilava entre indignação e uma falsa preocupação que me revirou o estômago. Suspirei profundamente e tirei da pasta uma lista detalhada dos itens comprados. Batons de luxo, paletas de sombras, perfumes importados. Nada remotamente relacionado a cuidados hospitalares. As enfermeiras aplicam produtos hospitalares específicos para prevenir escaras, Kate. Nada disso aqui seria permitido no quarto da mamãe. E, curiosamente, a entrega foi feita no seu endereço, não no hospital. Meu pai pegou a lista, seu rosto endurecendo a cada item que lia. O silêncio na sala era denso, quase sufocante, enquanto a mentira se desfazia como um castelo de cartas, ao vento. Kate explodiu de repente, derrubando a cadeira ao se levantar em um movimento brusco. Você está me vigiando? Que tipo de pessoa vasculha as contas da família desse jeito? Isso é doentio! Seus olhos faiscavam com uma mistura de raiva e pânico que eu nunca tinha visto antes. Seu rosto, sempre perfeitamente maquiado para qualquer ocasião, estava contorcido em uma máscara de ódio. Percebi naquele momento que não conhecia realmente minha própria irmã. A pessoa à minha frente era uma estranha. Alguém capaz de roubar da própria mãe hospitalizada e depois tentar jogar a culpa em mim. Estou protegendo nossa mãe. Respondi com uma calma que não sentia. Tenho procuração para cuidar das finanças dela. Ela me deu antes do derrame, exatamente porque temia que algo assim pudesse acontecer. Kate avançou em minha direção, as unhas perfeitamente manicuradas transformadas em garras. Por um instante, pensei que ela fosse me atacar fisicamente. Meu pai se colocou entre nós, segurando-a pelos ombros. Kate, controle-se. Ele parecia atordoado, como se não reconhecesse a filha que tinha criado. Me solta, ela gritou, debatendo-se. Ela armou tudo isso. Sempre teve inveja de mim. Quer me destruir. A acusação era tão absurda que quase ri. Eu, que sempre vivi nas sombras, que nunca busquei os holofotes, supostamente arquitetando a queda da minha irmã por inveja? Meu pai, no entanto, não parecia achar graça. Chega! Ele gritou,
com uma autoridade que silenciou até mesmo Kate. Eu liguei para o banco ontem, disse, tirando meu celular do bolso. Gravei a conversa. Pressionei o botão de reprodução e a voz clara da atendente preencheu a sala. As transferências foram realizadas via aplicativo no celular cadastrado em nome de Catarina Souza. Confirmamos que o dispositivo usado é o mesmo que acessa regularmente a conta desde a concessão do acesso conjunto. Pausei a gravação, observando o rosto do meu pai passar da confusão ao entendimento. E, finalmente, a decepção profunda. Acesso conjunto? Ele perguntou, como se as palavras fossem estranhas em sua boca. Kate conseguiu que mamãe adicionasse seu celular como dispositivo autorizado alguns dias antes do derrame. A gerente do banco confirmou que foi feito presencialmente. Meu pai se apoiou no balcão da cozinha, parecendo de repente muito mais velho do que seus 60 e poucos anos. Seu mundo estava desmoronando diante dos seus olhos, e eu podia ver cada pensamento cruzando seu rosto. A filha perfeita, o orgulho da família, não era quem ele pensava. Não pode ser, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Olhei para minha irmã, esperando encontrar remorso, vergonha, qualquer sinal de que a pessoa que eu cresci conhecendo ainda existia, por baixo daquela máscara de ambição e egoísmo. Mas o que vi foi apenas cálculo. Ela estava medindo suas opções, buscando uma saída, uma história, uma maneira de se salvar. O pior era perceber que, até poucos dias atrás, eu teria acreditado em qualquer mentira que ela contasse. Teria duvidado de mim mesma antes de questionar o caráter da minha irmã. Kate mudou completamente de estratégia. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, arrastando rímel caro em trilhas pretas pelas suas bochechas. Eu só queria ajudar, ela soluçou caindo de volta na cadeira. Vocês não entendem a pressão que eu sinto. Todo mundo espera que eu seja perfeita o tempo todo. Seu choro parecia genuíno, e por um instante vacilei, sentindo aquela velha culpa de sempre questionar a irmã que todos admiravam. Mas então lembrei das noites em que chorei sozinha no quarto, enquanto ouvia meus pais falando orgulhosos sobre mais uma conquista de Kate, sem nunca mencionar meus próprios esforços. Lembrei do olhar de desprezo que ela me lançou quando entrei na sala, pronta para me ver humilhada por um crime que não cometi. Ajudar a si mesma, você quer dizer, respondi. Minha voz mais firme do que eu imaginava ser possível. 20 mil reais não é ajuda, Kate. É roubo. Meu pai olhou para ela, a mágoa evidente em seus olhos. Por quê, filha? Você sempre teve tudo o que precisou. Se estava com problemas financeiros, por que não pediu ajuda? Kate soluçou mais forte. Marcos me deixou cheia de dívidas quando terminou o noivado. Ele investiu meu dinheiro em um esquema que deu errado. Eu ia devolver tudo assim que recebesse meu bônus. Meu pai começou a chorar também, silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Você mentiu para mim, ele disse baixinho. Me fez acusar sua irmã injustamente. Kate desabou no sofá, seu corpo sacudindo com soluços dramáticos. Eu permaneci de pé, imóvel, observando a cena com um distanciamento estranho, como se estivesse assistindo a um filme e não vivendo aquele momento de ruptura familiar. Tirei o fone de ouvido do bolso e reproduzi outro áudio. A voz profissional da enfermeira-chefe do hospital encheu a sala. A filha da paciente esteve aqui semana passada com uns documentos estranhos. Queria que a paciente assinasse um formulário de autorização de empréstimo. Expliquei que seria impossível devido à medicação e estado cognitivo atual da senhora Souza. Ela ficou bastante insistente, então registrei o incidente no prontuário e informei a supervisão. O áudio continuava. Ela estava completamente sedada, senhora. Não havia possibilidade alguma de consentimento válido. Desliguei a gravação e encarei minha irmã, que agora parecia ter encolhido, afundando no sofá como se quisesse desaparecer entre as almofadas. Meu pai permaneceu em silêncio absoluto, seu rosto uma máscara de dor. A verdade descia como ácido, corroendo as ilusões que ele havia alimentado por décadas sobre sua filha favorita.
Kate tentou falar, mas só conseguiu balbuciar palavras, desconexas, escusas fragmentadas que não faziam sentido. Eu estava fisicamente exausta após a noite em claro analisando extratos, fazendo ligações, coletando provas, mas sentia uma estranha energia me mantendo de pé. Não era vingança o que eu buscava. Nunca quis ver minha irmã destruída. Só queria a verdade, por mais dolorosa que fosse. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços intermitentes de Kate e o tic-tac constante do relógio. Naquele momento, senti como se toda a dinâmica familiar que conhecíamos tivesse sido irrevogavelmente alterada, como placas tectônicas se movendo após um grande terremoto. Mamãe me deu uma procuração antes do derrame, disse, tirando o documento da mochila com cuidado. O papel estava um pouco amassado, mas o conteúdo e as assinaturas permaneciam perfeitamente legíveis. Ela me chamou no hospital, no dia em que foi internada para os exames preliminares. Disse que estava com um mau pressentimento e queria que alguém de confiança olhasse pelas finanças dela caso algo acontecesse. Passei o documento para meu pai, que o leu lentamente, como se cada palavra fosse uma revelação dolorosa. Ela me pediu especificamente para não contar a ninguém, nem mesmo a você, pai. Disse que você ficaria chateado por ela não ter escolhido Kate, com toda a experiência em negócios que ela tem. Meu pai levantou os olhos do papel, uma compreensão amarga em seu olhar. Mamãe sempre tinha sido mais perspicaz do que qualquer um de nós. Kate se levantou novamente, o rosto agora marcado por uma determinação desesperada. Isso é falso. Ela nunca faria isso. Deve ter forçado ela a assinar quando estava confusa. Sua voz estava estridente, histérica. Apontei silenciosamente para o carimbo no canto do documento, autenticado em cartório. O selo oficial e as assinaturas das testemunhas estavam claramente visíveis. Fui com ela ao cartório 3 dias antes do derrame. A tabeliã confirmou que ela estava lúcida e tomando a decisão por vontade própria. Kate ficou em silêncio por um momento, então explodiu em uma risada amarga. Claro, a filha certinha, a que nunca deu trabalho. Você sempre foi a favorita dela, não é? Por trás dessa fachada de coitadinha, você manipulou nossa mãe contra mim. A acusação era tão absurda que nem me dei ao trabalho de responder. Meu pai colocou o documento na mesa com cuidado, como se fosse algo frágil que pudesse se quebrar ao menor toque. No silêncio que se seguiu, pude ouvir o peso de anos de favoritismo e expectativas distorcidas desabando sobre todos nós. Kate desabou novamente, desta vez em um choro diferente. Não mais as lágrimas calculadas de antes, mas um pranto visceral que parecia vir das profundezas. Vocês não entendem. Eu sou a única que sempre tentou vencer. Sempre tive que ser a forte, a bem-sucedida, a que não decepciona. Ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo violentamente. Todo mundo sempre esperou que eu fosse perfeita. Kate a brilhante. Kate a vencedora. Vocês não têm ideia da pressão. E quando tudo começou a desmoronar, quando Marcos levou meu dinheiro e meu chefe ameaçou me demitir por causa do erro no relatório fiscal, eu não podia decepcionar vocês. Não podia ser um fracasso. Havia uma verdade crua em seu desespero que me tocou, apesar de tudo. Por quanto tempo ela havia vivido sob o peso dessas expectativas impossíveis? Por quanto tempo fingiu ser invencível? E por isso você roubou nossa mãe? Meu pai disse quase num sussurro. A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Kate não respondeu. Apenas continuou soluçando. Um som agudo e infantil que não combinava com a mulher de negócios implacável que todos pensávamos conhecer. Fiquei ali, dividida entre a raiva pela traição e uma estranha compaixão pela prisão dourada que minha irmã havia construído para si mesma. De repente, percebi que talvez nunca tivesse realmente invejado Kate. Sob o verniz brilhante de sucesso e admiração, havia uma fragilidade que eu nunca tinha visto antes. A estrela da família estava implodindo diante dos nossos olhos. E, por um breve momento, senti mais alívio do que satisfação.
Alívio por nunca ter carregado o fardo de ser a filha perfeita. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo som do choro de Kate e da respiração pesada do meu pai. Ontem houve mais um saque. Minha voz cortou o silêncio como uma faca. R$ 9.500. Meu pai levantou de um pulo, seu rosto uma mistura de choque e horror. Ontem? Mas você já tinha descoberto tudo? Por que mais? Ele se virou para Kate, que havia parado de chorar abruptamente, um olhar de animal encurralado em seu rosto. Para que foi esse dinheiro, Kate? Tirei uma folha impressa da mochila e a coloquei na mesa. Fiz um boletim de ocorrência esta manhã. A polícia vai rastrear tudo. Meu coração doía ao fazer isso, mas sabia que era necessário. Não se tratava mais apenas do dinheiro. Era sobre proteger minha mãe vulnerável de mais abusos enquanto ela lutava para se recuperar. Kate empalideceu completamente ao ouvir a menção à polícia. Você não pode ter feito isso. Ela sussurrou incrédula. Somos uma família. Famílias resolvem seus problemas internamente. Era a primeira vez que a via verdadeiramente abalada, sem a máscara de autoconfiança ou as lágrimas manipuladoras. O tempo para resolver internamente passou quando você tentou me incriminar, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. E passou definitivamente quando você tentou fazer nossa mãe sedada assinar documentos. Meu pai pegou o boletim de ocorrência, lendo os detalhes com os ombros caídos. Pela primeira vez na vida, ele parecia completamente perdido, sem saber a quem proteger ou em quem acreditar. A filha perfeita havia se revelado uma fraude, e a filha invisível estava agora no centro de tudo, expondo verdades que ninguém queria enfrentar. O peso das mentiras e do favoritismo que moldaram nossa família por décadas estava finalmente sendo confrontado, e ninguém sabia como lidar com isso. O celular de Kate vibrou alto sobre a mesa, fazendo todos nós saltarmos. Na tela iluminada, o nome do contato apareceu claramente. Doutora Bianca, defensora pública. Kate esticou a mão para pegar o telefone, mas meu pai foi mais rápido. Quem é Kate? Sua voz estava carregada de suspeita. Minha irmã engoliu, em seco, visivelmente desconfortável. É só uma amiga, uma colega de trabalho. Sua resposta foi rápida demais, ensaiada demais. Peguei o telefone da mão do meu pai antes que ela pudesse alcançá-lo e atendi a chamada colocando no viva voz. Alô? Uma voz profissional de mulher respondeu imediatamente. Kate, conseguiu os papéis do empréstimo falso como combinamos? Precisamos protocolar hoje para tentar a transferência dos bens antes que o estado da sua mãe mude. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Meu pai ficou imóvel, como uma estátua, os olhos fixos em Kate com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de horror, decepção e algo que parecia muito com luto. Quem está falando? Perguntei, mantendo minha voz o mais controlada possível. A mulher hesitou por um momento. Quem é você? Preciso falar com... A Catarina urgentemente. Temos prazos judiciais. Desliguei a chamada sem responder e coloquei o telefone de volta na mesa. Kate parecia ter encolhido, como se tentasse se tornar invisível. Empréstimo falso? Transferência de bens? Meu pai encontrou sua voz finalmente, cada palavra saindo como se fosse arrancada de sua garganta. O que mais você planejou fazer, Kate? O que mais você fez? Minha irmã não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos, como uma criança pega em uma mentira terrível. Naquele momento, senti uma profunda tristeza. Não apenas pela traição, mas pela pessoa em que minha irmã havia se tornado. Minha irmã correu repentinamente em direção ao corredor, como um animal acuado buscando escape. Trancou-se no antigo quarto dela, o som da fechadura ecoando na casa silenciosa. Vocês não vão me prender! Sua voz soou abafada através da porta de madeira.
Isso vai destruir minha carreira, minha vida. Meu pai se aproximou da porta, batendo com os nós dos dedos. Kate, abra essa porta. Precisamos conversar sobre isso. Ele parecia envelhecido, a coluna curvada sob o peso da decepção. Do outro lado, ouvimos Kate gritar histericamente. Vocês vão acabar comigo. Por que não podem simplesmente me ajudar? Todo mundo sempre ajudou ela. O desespero em sua voz era palpável, mas havia algo mais. Uma raiva profunda, um ressentimento, que eu nunca imaginei que ela nutrisse por mim. Dentro do quarto, podíamos ouvir barulhos de coisas sendo arrastadas, gavetas sendo abertas e fechadas com força. Ela está destruindo evidências, disse baixinho para meu pai. Ele assentiu, o rosto marcado por uma dor que parecia física, ou se preparando para fugir. Aquela possibilidade não havia passado pela minha cabeça. Kate sempre enfrentou problemas de frente. Pelo menos era o que eu pensava. Mas talvez essa tenha sido apenas mais uma ilusão. Parte da persona cuidadosamente construída da irmã perfeita. Enquanto meu pai continuava batendo na porta, implorando para que Kate saísse e conversasse, dei alguns passos para trás, observando a cena com uma estranha sensação de desprendimento. Era como assistir ao final de uma peça que havia durado toda a minha vida. Os papéis finalmente revelados, as máscaras caindo, a audiência atônita diante da revelação final. Mas, diferentemente de uma peça de teatro, não havia aplausos, esperando ao fim apenas os estilhaços de uma família que nunca mais seria a mesma. Enquanto Kate estava trancada no quarto, lembrei-me subitamente do cofre da minha mãe. Fui rapidamente até o quarto dos meus pais, com uma sensação de urgência que não conseguia explicar. Abri o armário embutido e afastei as roupas penduradas, revelando o pequeno cofre de parede que minha mãe usava para guardar joias e documentos importantes. Meu coração afundou ao ver a porta do cofre entreaberta, a fechadura visivelmente danificada. Com dedos trêmulos, puxei a porta, já sabendo o que encontraria. Vazio. Completamente vazio. As joias de família, as economias em dinheiro que mamãe sempre mantinha para emergências, os documentos da casa de campo, tudo havia desaparecido. Fiquei ali paralisada por um momento, a realidade da situação me atingindo como um soco no estômago. Voltei para a sala, onde meu pai ainda tentava convencer Kate a sair do quarto. Pai! Chamei suavemente. Ele se virou, o rosto uma máscara de exaustão emocional. O cofre da mamãe está arrombado. Tudo foi levado. Ele me seguiu até o quarto para ver por si mesmo, e quando olhou para o cofre vazio, suas pernas cederam. Ele caiu de joelhos no carpete gasto, um soluço escapando de sua garganta. Como ela pôde? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Como ela pôde fazer isso com a própria mãe? Não tinha resposta para ele. Apenas coloquei uma mão em seu ombro, oferecendo o pouco conforto que podia naquele momento devastador. Enquanto estávamos ali, ouvi o som distante da campainha tocando. Meu pai não se moveu, perdido em seu próprio mundo de dor e traição. Atravessei o corredor em direção à porta da frente, já sabendo quem encontraria do outro lado. A sensação de irrealidade persistia, como se eu estivesse movendo-me em um sonho, ou pesadelo, do qual não conseguia acordar. Polícia Civil. 2 oficiais estavam na varanda, seus rostos sérios e profissionais. Reconheci imediatamente a mulher mais velha, Delegada Ribeiro, que havia me atendido naquela manhã quando fui fazer o boletim de ocorrência. Senhorita Souza, viemos conforme combinado para fazer o registro formal da ocorrência no local. Assenti e entreguei os documentos que havia separado. Cópias de todos os extratos, da procuração, dos áudios transcritos. A delegada os examinou rapidamente. Seu pai está ciente do procedimento? Perguntou com gentileza. Antes que pudesse responder, meu pai apareceu no corredor. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos que não vi antes. Entrem, por favor, ele disse, sua voz rouca. Minha filha. Ela está trancada no quarto. Acredito que possa estar destruindo evidências.
Os policiais entraram e expliquei brevemente a situação, incluindo a descoberta do cofre arrombado. A delegada fez algumas anotações e então se dirigiu ao corredor, parando diante da porta do quarto de Kate. Senhora Catarina Souza, aqui é a delegada Ribeiro da Polícia Civil. Precisamos que abra a porta para conversarmos. Silêncio absoluto do outro lado. A delegada tentou novamente, sua voz firme, mas compreensiva. Senhora, é melhor colaborar. Neste momento, temos um mandado para investigar as acusações de apropriação indébita e tentativa de fraude. Abra a porta, por favor. Mais alguns segundos de silêncio. Então, a voz abafada de Kate soou através da madeira. Pai, não deixa eles fazerem isso. Por favor. Eu sou sua filha. Havia desespero genuíno em sua voz, e por um momento pensei que meu pai fosse fraquejar. Mas ele apenas fechou os olhos por um instante, o rosto contorcido em dor, antes de assentir. Para os policiais. Façam o que for necessário, ele disse baixinho. A delegada fez um sinal para o colega, que se posicionou diante da porta. Os policiais arrombaram a porta com um estampido surdo. Kate estava ajoelhada no meio do quarto, uma mala aberta ao seu lado, parcialmente preenchida com roupas jogadas às pressas. Espalhados pelo chão estavam várias joias que reconheci como sendo de minha mãe, documentos, maços de dinheiro e alguns passaportes. Ela levantou o rosto para nós, os olhos vermelhos de chorar, o rosto uma máscara de pânico. Não me levem, por favor. Sua voz era quase infantil, nada parecida com a mulher confiante e articulada que eu conhecia. Eu posso explicar tudo, foi só um mal-entendido. Ia devolver cada centavo. A delegada se aproximou calmamente, enquanto o outro policial começava a recolher os itens espalhados, fotografando-os com o celular. Senhora Catarina, estamos aqui para investigar acusações graves de apropriação indébita, tentativa de fraude contra pessoa vulnerável e violação de cofre. Precisamos que nos acompanhe à delegacia para prestar esclarecimentos. Quando o policial se aproximou para colocar as algemas, Kate olhou diretamente para nosso pai, seus olhos implorando. Pai, não deixe isso acontecer. Por favor. Meu pai chorou como nunca vi antes, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido. Minha filha. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz quebrada pelo peso da decepção. Observei a cena com uma estranha mistura de emoções. Alívio por finalmente a verdade vir à tona, tristeza pela destruição da nossa família, e um vazio onde deveria estar a satisfação pela justiça. Não havia vencedores naquela sala. Apenas os destroços de uma família construída sobre expectativas desiguais e amor condicional. Enquanto os policiais conduziam Kate para fora, ela parou brevemente ao passar por mim. Por um instante, nossos olhares se encontraram e vi algo que nunca havia notado antes nos olhos da minha irmã. Não apenas raiva ou desespero, mas um ressentimento profundo e antigo, como se durante todos aqueles anos em que eu a invejava e admirava, ela também tivesse guardado sua própria forma de inveja por mim. Um sentimento perturbador me atingiu. Talvez ela tivesse desejado, secretamente, a liberdade de ser imperfeita, que eu sempre tive. No fim da noite, após os policiais levarem Kate e todas as evidências coletadas, a casa ficou em um silêncio opressivo. Não era o silêncio tranquilo das noites normais, mas um vazio pesado, carregado de ausências e traições. As paredes que testemunharam anos de jantares familiares e comemorações agora pareciam observadoras silenciosas de nossa desgraça. Meu pai e eu nos sentamos na sala de estar, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ele ocupava a velha, poltrona de couro, seu lugar habitual, mas parecia menor nela agora, como se os eventos do dia tivessem literalmente diminuído sua presença física. Não tocamos na comida que preparei por puro hábito. Sanduíches simples que permaneceram intocados na mesa de centro. As horas se arrastaram, enquanto o relógio na parede marcava cada segundo com um tic-tac que parecia absurdamente alto, no silêncio da casa.
Meu pai não havia dito uma palavra desde que Kate foi levada algemada. Seu rosto uma máscara de dor enquanto observava sua filha favorita ser conduzida para a viatura policial. Ele apenas sentou ali, olhando para o espaço vazio à sua frente, ocasionalmente levantando a mão para limpar uma lágrima silenciosa. Pensei em todas as vezes que vi meu pai orgulhoso, radiante ao falar dos feitos de Kate, e me perguntei se, algum dia, ele se recuperaria dessa queda. O relógio na parede marcava quase meia-noite quando ele finalmente falou, sua voz rouca e cansada, como se tivesse envelhecido décadas em um único dia. Posso ver a procuração novamente? A pergunta soou estranha no silêncio, quase deslocada, como se viesse de outra conversa. Entreguei o documento a ele, observando enquanto seus dedos trêmulos ajustavam os óculos de leitura e seus olhos percorriam cada palavra cuidadosamente. Vi sua expressão mudar sutilmente ao chegar à assinatura de minha mãe. Uma mistura de reconhecimento e dor, talvez compreendendo pela primeira vez que sua esposa havia previsto algo que ele mesmo tinha sido incapaz de enxergar. Após alguns minutos, ele dobrou o papel meticulosamente e o devolveu, seu olhar finalmente encontrando o meu. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto marcado por rugas que pareciam mais profundas esta noite. Obrigado por ter protegido sua mãe, disse simplesmente, sua voz quebrando na última palavra. 5 palavras que jamais esperei ouvir dele. Uma admissão de que eu havia feito a coisa certa quando ele tinha falhado. Um reconhecimento de que eu importava, de que minha existência quieta e constante tinha valor. Naquele momento, percebi que não era apenas Kate que havia caído aos olhos dele. Era também a imagem que ele tinha de si mesmo como pai, como protetor da família. Apenas balancei a cabeça, incapaz de encontrar palavras adequadas para responder. Um longo silêncio se estabeleceu entre nós, pontuado apenas pelo som distante de um carro passando na rua e o zumbido baixo da geladeira na cozinha. A casa parecia estranha agora, como se tivesse sido esvaziada de algo essencial. Na parede, as fotografias familiares pareciam observar a cena com ironia, sorrisos congelados em momentos que agora pareciam pertencer a outra família, a uma vida que não mais existia. Finalmente, encontrei coragem para perguntar o que havia me incomodado durante anos, palavras que nunca achei que diria em voz alta. A Kate era o orgulho da família, não era? Não havia acusação em minha voz, apenas uma constatação de uma verdade que todos sabíamos, mas nunca discutíamos, como um segredo público guardado por convenção. Meu pai olhou para suas mãos enrugadas por um longo momento, os ombros caídos sob o peso de décadas de escolhas e preferências que agora se revelavam desastrosas. Senti uma onda de compaixão por ele, um homem idoso confrontando o fato de que talvez tenha amado incorretamente, de forma desigual, por toda a vida. E eu era o plano B, né? Completei quando ele permaneceu em silêncio, as palavras saindo com uma calma que não refletia a tempestade dentro de mim. Ele levantou, o olhar lentamente, uma dor profunda em seus olhos cansados, mas não respondeu. Não precisava. Naquele silêncio que se estendeu entre nós, eu finalmente entendi tudo. Os anos de comparações não ditas, as expectativas diferentes, o amor que parecia sempre condicionado a conquistas e aparências. Entendi também que a verdadeira tragédia não era apenas o que Kate havia feito, mas o sistema familiar que havíamos criado juntos. Um sistema que pressionava um filho a ser excepcional enquanto tornava o outro invisível. Um sistema que, no final, havia destruído a todos nós de maneiras diferentes. E talvez o mais doloroso de tudo, entendi que meu pai também compreendia isso agora, tarde demais para desfazer o dano, mas não tarde demais para sentir o peso de cada escolha, cada palavra de elogio dada a uma filha e negada a outra. As semanas seguintes passaram em um borrão de depoimentos policiais, consultas com advogados e visitas ao hospital. Cada dia trazia uma nova complicação, um novo documento para assinar, outra conta bancária para verificar,
Mais uma descoberta dolorosa sobre a extensão dos danos causados por Kate. Descobrimos que ela havia tentado mudar o testamento da minha mãe, forjando assinaturas em documentos que dariam a ela controle sobre a casa de campo da família. Encontramos recibos de joias vendidas, peças que minha avó havia deixado para todas nós, incluindo algumas que estavam destinadas a mim. A cada nova revelação, meu pai parecia murchar um pouco mais, como uma planta privada de água e luz. Mamãe continuava se recuperando lentamente no hospital, inconsciente do caos que se instaurara na família durante sua ausência. Os médicos foram enfáticos. Qualquer estresse emocional significativo poderia comprometer sua recuperação. Então sorríamos durante as visitas, falávamos sobre assuntos leves, fingíamos que o mundo lá fora não estava desmoronando. Às vezes, quando ela dormia, eu segurava sua mão e chorava silenciosamente, desejando que ela pudesse me aconselhar, me dizer como reconstruir o que havia sido quebrado. Outras vezes, pegava meu pai observando-a com uma expressão de culpa, tão profunda que doía ver. Ela tentou me avisar. Ele me disse uma noite, enquanto saíamos do hospital. Sobre Kate, sobre muitas coisas. Eu não quis ouvir. Os médicos recomendaram que não a sobrecarregássemos com a verdade até que estivesse mais forte, e assim carregamos esse segredo como uma pedra sobre os ombros, sorrindo por fora enquanto nos despedaçávamos por dentro. Kate foi liberada. Após pagar fiança, dinheiro que, ironicamente, veio da venda daquelas mesmas joias roubadas, conforme descobrimos mais tarde. Mas as acusações eram sérias o suficiente para garantir um processo criminal. Ela se mudou para a casa de uma amiga e não tentou entrar em contato conosco, embora tenha enviado seus advogados com ofertas de acordo que sempre começavam com "sem admissão de culpa". As notícias sobre o caso vazaram no círculo social. Da família como tinta em água, era impossível esconder algo assim em uma cidade onde todos se conheciam há gerações. Os rumores corriam pelos salões de beleza, mercados e encontros de domingo após a igreja. Os mesmos amigos e parentes que sempre exaltaram Kate como o epítome do sucesso, agora sussurravam sobre ela com um misto de horror e fascinação mal, disfarçada. Você soube da filha dos Souza? A executiva? Quem diria? A estrela da família havia caído. E todos pareciam magneticamente atraídos pelos detalhes sórdidos de sua queda. Algumas tias me ligaram, fingindo preocupação, mas percebi que queriam mesmo era colher informações para o próximo café da tarde. Antigos colegas de escola mandavam mensagens, repentinamente interessados em como eu estava. Eu, que sempre fui praticamente invisível nas reuniões sociais. A vida tinha um senso de ironia cruel, transformando a invisibilidade que antes me magoava em um refúgio que agora invejavam. Em uma tarde particularmente difícil, após uma reunião desgastante com o advogado sobre a restituição dos valores desviados, onde ficou claro que muito do dinheiro nunca seria recuperado, meu pai e eu caminhávamos em silêncio pelo estacionamento cinzento do fórum. O céu ameaçava chuva, nuvens pesadas refletindo perfeitamente nosso estado de espírito. Ele parou subitamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Sabe, ele começou, olhando para o horizonte onde o sol lutava para romper entre as nuvens. Sua mãe sempre dizia que você era a forte de verdade, que você não precisava de aplausos para fazer a coisa certa. Sua voz carregava uma mistura de arrependimento e admiração que jamais ouvi antes. Ele virou-se para mim, seus olhos marejados refletindo o pouco de luz que atravessava as nuvens. Ela me dizia isso nas noites em que eu não parava de falar sobre as conquistas da Kate, que eu estava olhando para o lugar errado, valorizando as coisas erradas. Ele respirou fundo, como se cada palavra exigisse um esforço físico enorme. Demorei muito para entender o que ela queria dizer. Tempo demais. Senti um nó na garganta enquanto absorvia suas palavras, cada uma delas caindo como gotas de chuva em terra seca. Por tantos anos busquei a aprovação dele, esperando ser vista, reconhecida como mais do que apenas a filha comum, a sombra da brilhante Kate. E agora, no meio de toda essa tragédia,
Finalmente recebia o reconhecimento que tanto desejei. Não pelas conquistas profissionais ou status social, mas pela força de caráter, pela integridade que mamãe sempre viu em mim. Era uma validação agridoce, vinda através da dor. Ele estendeu a mão e, hesitante, tocou meu ombro. Um gesto desajeitado de um homem não acostumado a demonstrar afeto, especialmente para a filha que sempre pareceu não precisar dele. Em seu toque senti décadas de oportunidades perdidas, palavras não ditas, abraços não dados. Teu irmão mais novo perguntou ontem se a Kate vai para a cadeia. Ele disse após um momento. Não soube o que responder. Como explicamos isso para uma criança de 10 anos? Que a irmã que ele idolatrava. Sua voz falhou, e vi que algumas feridas eram profundas demais até para serem nomeadas. Enquanto voltávamos para o carro, as primeiras gotas de chuva começando a cair, uma sensação estranha de paz começou a se instalar em mim. Não era o final feliz que alguém desejaria, nem de longe. Nossa família estava irrevogavelmente mudada, feridas abertas que levariam anos para cicatrizar, se é que um dia cicatrizariam completamente. Mas havia verdade agora, onde antes só existiam ilusões. E, na verdade, por mais dolorosa que fosse, havia uma chance de cura que as mentiras jamais poderiam oferecer. Quando chegamos ao carro, meu pai parou mais uma vez. Sua mãe vai precisar de você quando contarmos a ela. Eu também. Era a primeira vez que ele admitia precisar de mim, ver valor no que eu podia oferecer. Estarei aqui, respondi simplesmente. E era verdade. Apesar de tudo, apesar da dor e da injustiça dos anos de invisibilidade, eu estaria ali. Não por obrigação ou busca de reconhecimento, mas porque finalmente entendi que minha força sempre esteve nesta capacidade de permanecer, de fazer o certo mesmo quando ninguém estava olhando ou aplaudindo. A chuva agora caía mais forte, lavando o mundo ao nosso redor, e pensei que talvez, apenas talvez, pudesse também lavar um pouco da dor que carregávamos, abrindo espaço para algo novo crescer entre os escombros do que havíamos perdido.